Eu queria falar com você sobre as tempestades da vida. E se eu perguntasse para você, você já passou alguma tempestade? Eu creio que cada um de nós já passou, se não uma, mas algumas tempestades. E é claro que a gente gostaria, né, a gente talvez tivesse até a expectativa de que a gente pudesse viver uma vida sem tempestades, né? Isso talvez fosse o que o nosso coração humano quisesse. Mas o próprio Jesus, ele disse para nós que a gente teria aflições, que a gente teria tempestades, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque a gente chega do outro lado. Você crê nisso? E eu vou conversar com você, a gente vai bater um papo aqui sobre 3 tempestades bíblicas. 3 tempestades que aconteceram na Bíblia. Eu usei a Bíblia Viva para a gente ler os versos. Então, eu vou pedir para você acompanhar comigo, porque a versão é diferente, provavelmente da sua, a não ser que você tenha a Bíblia Viva aí, né? Se acompanhe comigo, porque são 3 acontecimentos, 3 fatos reais que aconteceram e foram narrados na Bíblia, que trazem para nós alguns princípios e alguns valores que a gente quer conversar. E a primeira história bíblica, a primeira tempestade bíblica foi essa que aconteceu com os discípulos. Você lembra dela? Jesus estava ensinando e o seu ministério bombando, ele ensinando um monte de gente, e um monte de gente agora, o ministério dele já tinha sido conhecido, muita gente o seguia para todo lado, e Jesus está acabando de ensinar uma turma e ele resolve atravessar o mar. E eu vou ler com você esse trecho aí que está em Marcos 4:35. Vou pedir para você ler comigo aqui, se acompanhar comigo. A gente vai ler essa história rapidinho. E diz assim: quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do lago. Então, eles foram deixando a multidão, embora muitos outros barcos fossem atrás deles. Jesus acabou de ensinar uma turma, quando ele disse, estamos saindo, a turma que estava de barco do lado pulou dentro dos barcos e foram seguindo o barco em que estava Jesus e os discípulos. Mas logo se levantou uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, até que ele ficou quase cheio d'água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco, com a cabeça numa almofada. Cheios de inquietações, eles o acordaram, bradando: mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa. Deixa eu dar uma paradinha, porque eu acho que eu e você já fizemos essa oração. Né? Muitas das vezes, tempestade vem sobre a nossa vida. Eu até nem falei, né? Se você está aqui e fala assim: Rodrigo, eu nunca passei uma tempestade, eu preciso dar uma notícia triste, né? Ela vai chegar, porque chega para todos, né? E com os discípulos também não foi diferente. E eles disseram para Jesus: mestre, você nem se importa? E quantas vezes a gente faz essa oração: Senhor, eu estou passando isso, onde o Senhor está? Cadê o Senhor? A gente faz essa oração. Então, Jesus, ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, e o vento parou e houve grande calma. E ele perguntou-lhes: por que vocês estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm confiança nenhuma em mim? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: quem é este homem que até os ventos lhe obedecem? Opa! Não fui até o final do verso. Eles perguntaram para Jesus: olha, onde é que o senhor está? Será que o senhor não está vendo que algo está acontecendo? Eu consigo imaginar aqueles discípulos que já estavam acompanhando, já estavam andando com Jesus durante algum tempo, vendo um monte de milagres,
um monte de pessoas sendo curadas, cegos que passaram a enxergar, coxos que passaram a andar. E agora, eles é que estão numa situação difícil e Jesus, até aquele momento, não tinha feito nada. E eu acho que é natural, na humanidade nossa e dos discípulos, eles perguntarem para Jesus: onde você vai ficar aí dormindo? E se a gente for bem honesto com a gente mesmo, né, eu gosto do pastor Jeremias Pereira, quando ele fala assim, né, vamos abrir o confessionário, né, porque a gente já fez essa oração. Às vezes as circunstâncias nos apertam e a gente ora e fala assim: Senhor, onde é que o Senhor está? Mas eu quero atentar para outro ponto com vocês essa noite. Eu queria perguntar para você, se a gente analisou, você crê que aqueles discípulos, eles estavam ali pregando o evangelho para uma turma, né, iriam atravessar o lago para continuar aquele ministério? Estavam fazendo a vontade de Deus, sim ou não? Jesus estava fazendo a vontade de Deus? Mas uma tempestade os alcançou. Muita gente, às vezes, a gente relaciona: eu estou fazendo alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa que não foi bem e por isso está acontecendo. Esse texto revela para nós que aqueles discípulos não estavam fazendo nada de errado. Inclusive, estavam navegando da forma correta, né? Não estavam fazendo nenhuma bagunça no barco. Estavam todos quietos, Jesus dormindo, tudo beleza, e uma tempestade os alcança. E eu queria fazer essa pergunta para você: quem foi o causador dessa tempestade? Se eu pergunto isso para você hoje, o que você responderia? Quem responderia? A Bíblia não diz que foi o inimigo. Uma tempestade aconteceu. Concorda comigo que ninguém causou essa tempestade, ela aconteceu? Por quê? Porque faz parte da vida tempestades acontecerem. A gente tem que tomar, esse cuidado, porque às vezes a gente vive na expectativa de que alguém tem que ser o responsável por algo ruim que acontece. Mas aquele verso que Jesus mesmo fala que a gente vai ter aflição, ele não diz que todas as aflições são causadas pelo inferno. Ele diz que situações acontecem, situações ruins acontecem. Eu lembro que tem 2 sábados atrás, eu estava falando aqui para a juventude, e a gente estava falando de namoro, de relacionamento. E se você já deve ter passado por essa fase, muitas das vezes, né, o nosso primeiro namorado ou namorada, né, é o amor da nossa vida, né, e a gente declara aquele amor eterno. E daqui a pouco acontece de não funcionar, é difícil, de forma geral, é difícil alguém se casar propriamente com o primeiro namorado. É difícil. Acontece, né? Eu já conheço alguns casos, mas poucos. Porque a gente planejou, estava tudo lindo, mas daqui a pouco aconteceu, os interesses mudaram, ou até alguém se mudou mesmo de lugar, a família se muda, e um monte de circunstâncias que acontecem. Alteram o rumo da nossa vida. Então, nessa primeira tempestade que a gente acabou de ver, ninguém foi o causador, ela simplesmente aconteceu. E os discípulos pediram a intervenção de Jesus naquele barco. A segunda tempestade que eu quero comentar com você hoje é a tempestade de Paulo. Você também conhece essa história. Paulo estava foi preso e ele precisava ser apresentado a Roma. Então, toda uma logística da Polícia Federal acontece para levar Paulo a ser apresentado como preso a Roma. E uma viagem, não de jatinho como nós conhecemos hoje, mas de barco começa a acontecer. E eu vou ler essa história para você também. Está lá em Atos 27.
Eu vou pular alguns versos, porque a história é longa, né? E eu vou me ater aos versos que resumem essa história para nós, apesar de serem muitos. Mas vamos lá. Paulo está dizendo, ali passamos alguns dias. O tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época, porque o ano já estava muito adiantado. E Paulo falou aos oficiais do navio a respeito disso. Paulo conhecia, Paulo era entendido, ele sabia que aquele tempo estava ficando ruim para navegar, e ele fala ao comandante do navio sobre o perigo. Mas os oficiais responsáveis pelos presos deram mais ouvidos ao capitão do navio, que queria seguir viagem, e ao proprietário do navio, do que a Paulo. Paulo intervém lá, Paulo metido, ele começa a falar ainda na sua humanidade, mas dentro dele ele percebeu que aquela viagem estava sendo estranha, aquela viagem poderia ser muito perigosa, porque o tempo não estava legal, era uma viagem longa, mas como acontece hoje, né, muito, talvez, dinheiro, muitos interesses estavam envolvidos naquela viagem, não só... Paulo era só mais um naquela viagem, a missão, né, de levar Paulo a Roma era só mais uma, mas outros interesses comerciais, de mercadorias, talvez de venda de produtos, estavam envolvidos naquela viagem, mas Paulo faz essa observação ao capitão e ao dono do navio. Mas a turma resolve seguir, e eles partem. E aí a viagem começa, e aí ele começa a narrar a partir do versículo 12 o seguinte: e já que Bons Portos era uma enseada aberta, lugar ruim para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos tentar avançar até a costa de Fenícia, a fim de passarmos o inverno ali. Ao invés de parar no primeiro ponto disponível, resolveram andar mais um bocadinho para passar o inverno, porque na época de inverno não se podia navegar, eles iam passar um inverno num lugar mais agradável. Fenícia era uma boa enseada, com abertura apenas para o noroeste e o sudeste. Nesse momento, continuaram então a viagem, não pararam naquele primeiro ponto. Nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul. E pareceu um dia perfeito para a viagem. Então, eles levantaram âncora e navegaram, costeando bem perto da praia de Creta. Porém, quando tudo estava bem, vento ótimo, tudo funcionando bem, logo depois disto, o tempo mudou de repente, e um vento forte, e um vento com força de um furacão, o Nordeste, como eles o chamavam, colheu o navio e o empurrou para o mar, o distanciou mais da costa. Eles estavam navegando bem pertinho, esse vento então empurrou o navio mais para longe da costa. Eles tentaram a princípio virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram em deixar o navio ser levado pela ventania. Você consegue entender esse cenário? Vamos navegar aqui pertinho, em segurança, porque o contexto de navegar nessa época do ano não é tão legal, mas o céu está azul, vamos nessa. A gente também toma essas atitudes. Continuaram a navegar, um vento forte vem, dá com o navio e empurra ele mais para fora, mais para o mar. E eles tentando trazer o navio mais para perto da proa, não conseguiram, desistiram, e agora abrem mão, né, deixam o navio ser levado pela ventania. Finalmente, navegamos por trás de uma ilha pequena chamada Clauda, onde com grande dificuldade levamos para bordo o bote salva-vida que viajava rebocado. Então, amarramos o navio com cordas para fortalecer o casco. Os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para as areias movediças da costa africana, de modo que baixaram as velas superiores e deixaram levar pelo vento. E ele vai seguindo, vamos lá. No outro dia, o negócio ficou estreito, amarraram o navio, agora nessa ilha pequena chamada Cláudia. No outro dia, como as ondas se tornaram ainda maiores, a tripulação começou a jogar a carga no mar. No dia seguinte, eles jogaram fora os equipamentos e qualquer coisa que puderam pôr as mãos.
A terrível tempestade rugiu sem diminuir nada durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança acabou. Depois dessa confusão, algum prejuízo aconteceu, e Paulo toma a dianteira e começa a falar. Ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos em primeiro lugar e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio afundará. Porque essa noite o anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, se pôs de pé ao meu lado e me deu essa notícia. É uma história que, concorda comigo, poderia ter sido evitada, sim ou não? Poderia ter sido evitada. Se aquela dica, se aquele conselho de Paulo tivesse sido levado em consideração, todo esse prejuízo, todo aquele material, e eu não sei o que havia naquele navio, mas possivelmente alimento, talvez animais que iriam ser vendidos em outros lugares, foi tudo perdido. Ninguém morreu, mas teve um prejuízo danado. E muitas vezes a gente também se encontra em tempestades assim, nesse tipo. Se eu perguntasse, eu acabei não lendo o último verso aqui, e disse: não tenham medo, porque você... Não tenham medo, Paulo, porque você... Gente, estou ceguinho, não consigo ler. Nem falta será julgado diante de César. Paulo, ele iria ser apresentado a César. E o que é mais, Deus concedeu ao seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. Portanto, tenham coragem, pois eu creio em Deus, e será exatamente como ele disse. Esse é o final da dica, né? Da mensagem que aquele anjo foi dar a Paulo. Paulo orou para que todo mundo fosse salvo, e aquele anjo disse: olha, Deus vai levar você a César, você vai se apresentar a ele, e ele deu toda a tripulação com você, ninguém vai se perder, todo mundo vai ser salvo, a não ser o navio que vai afundar. Voltando aqui para a nossa pergunta, se eu perguntasse para você, quem foi o causador dessa tempestade ou desse prejuízo? O que você diria para mim? Esse prejuízo poderia ter sido evitado se aquele verso anterior que diz que o dono do navio e o capitão tivessem dado ouvidos a Paulo, ou talvez tivessem percebido um pouco mais o clima, ou tivessem estudado um pouco mais e percebido como é que aquela época não era boa para viajar. Acontecem tempestades na nossa vida desse tipo. A primeira, ninguém foi o causador. Essa segunda tempestade que acontece com Paulo, alguém causou, alguém poderia ter evitado. E tem situações e tempestades na nossa vida que algumas acontecem sem que alguém escolha, sem que alguém faça parte. A segunda tempestade, como essa de Paulo, alguém escolheu por Paulo. Paulo era prisioneiro. Ele, dentro dele, ele percebia que algo ruim estava para acontecer, e ele diz: olha, é melhor a gente não ir. É como sua mãe diz para você: olha, leva o guarda-chuva que vai chover. E chove. E se a gente não ouve, a gente dança. Quantas vezes a gente não ouve como aquele dono do navio e como aquele comandante, como aquele capitão, a gente não ouve e sofre algum prejuízo. Mas eu estou querendo olhar com você pelo outro lado. Muitas das vezes, e talvez você esteja aqui hoje nessa situação, você esteja vivendo uma tempestade na sua vida. A primeira, que talvez aconteceu, ninguém escolheu, simplesmente aconteceu.
Ou então você esteja aqui vivendo, como Paulo, essa segunda tempestade. Alguém escolheu. Alguém fez uma escolha errada. E você estava nesse barco. E nesse barco agora, e o seu barco, a sua vida, a sua casa, a sua família, talvez a sua empresa, esteja passando por uma tempestade. Ah, Rodrigo, a gente está passando uma tempestade e não fui eu que escolhi. É verdade. Acontece como aconteceu com Paulo. E a terceira tempestade que eu quero comentar com você é sobre a tempestade de Jonas. Você também conhece essa história e eu vou ler ela rapidinho com você. Diz assim: o Senhor enviou essa mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes essa mensagem do Senhor. Vou destruir vocês por causa de uma grande maldade. Seus pecados não são tão horríveis que chegam até cheirar mal. Daqui do céu eu vejo tudo o que acontece. Jonas, porém, ficou com medo e preferiu fugir do Senhor. Foi até ao mar, ao porto de Jope, onde descobriu um navio que ia para Tarsis. Comprou uma passagem, embarcou e desceu para o escuro porão do navio para se esconder do Senhor. Mas durante a viagem, de repente o Senhor mandou um vento terrível e agitou o mar e formou uma grande tempestade. Tão grande que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo de morrer, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos deuses deles. Porém, o navio ficava mais leve. Começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas dormia tranquilamente no porão. O capitão do navio desceu para falar com ele e disse: "O que há com você?" Gritou com raiva. "Por que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus para ver se ele tem pena de nós e nos salva." Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Jonas foi o homem indicado. "O que foi que você fez?" perguntaram, "para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo? Quem é você? Qual é o seu trabalho? De onde que você vem? Qual é a sua terra e sua raça?" Jonas então respondeu: "Eu sou judeu, adoro ao Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar." Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados. "Mas por que você fez isso? Uma coisa dessas", gritaram. "O que vamos fazer com você para essa tempestade parar?" E o mar estava ficando cada vez mais bravo. "Joga-me no mar", disse Jonas, "e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou eu o culpado dessa terrível tempestade." Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as forças, tentando alcançar a terra, mas nada conseguiam. Era impossível lutar contra a tempestade. Então fizeram uma oração ao Senhor, Deus de Jonas. "Ó Senhor", pediram, "não nos mate por causa do pecado deste homem. Não nos condene pela morte dele, pois disso não temos culpa, porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe." Depois disso, agarraram a Jonas e o lançaram ao mar, que estava muito bravo, e a tempestade parou. Os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo medo e respeito pelo Senhor, e adoraram a ele e juraram servi-lo. Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas, e durante 3 dias e 3 noites Jonas ficou dentro do peixe. Você conhece essa história? É mais uma tempestade. E se eu fizer essa mesma pergunta para você, quem foi o culpado dessa tempestade? Jonas foi o culpado dessa tempestade. Nós temos agora um cenário aqui que faz parte da nossa vida
Esses 3 cenários fazem parte da nossa história. E eu não sei o que você está vivendo hoje. Talvez você esteja aqui vivendo essa tempestade de Jonas. Escolheu errado. Fez uma escolha errada. E quando a gente faz uma escolha errada, prejuízo acontece. Talvez você tenha escolhido errado e não só você esteja numa situação difícil, com uma tempestade danada sobre sua vida. Mas talvez esse prejuízo possa ter alcançado a sua casa, a sua família. E essas 3 tempestades fazem parte da nossa história. Às vezes tempestades acontecem. Eu posso pedir para a turma do louvor já subir aqui? Quero comentar algo com você. Eu dei essa volta toda aqui com esses 3 cenários porque eles fazem parte da nossa história. Talvez você esteja aqui hoje vivendo uma tempestade que você não escolheu e que ninguém escolheu. Ela simplesmente aconteceu. Ou você talvez esteja aqui vivendo uma tempestade que alguém escolheu por você. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Você já parou para pensar por que você nasceu no Brasil? A gente não faz muito essa... Às vezes a gente até, poxa, eu queria ter nascido em outro lugar. A gente com essa confusão toda que o Brasil vive, talvez muitos de nós teríamos, poxa, se eu pudesse, eu tenho um avô português. Você fala assim, poxa, podia ter esperado um pouquinho mais lá, talvez eu nascesse lá. Ele escolheu vir para cá. E eu não tive nenhuma ingerência sobre isso. Nasci aqui. Não se trata propriamente de uma tempestade, mas talvez alguém tenha escolhido errado. Talvez seus pais tenham feito uma escolha e decidido alguma coisa que hoje traz algum nível de prejuízo para você. Ou talvez você se encaixe, você esteja vivendo essa tempestade, que é a tempestade de Jonas. Você escolheu errado. Você tomou uma decisão equivocada. E agora está vivendo uma tempestade sobre a sua vida que talvez esteja afetando não só a sua vida, mas a sua casa. E o que eu queria trazer para nós hoje meditarmos? Nenhuma dessas 3 tempestades aconteceu sem que no final delas a intervenção de Deus acontecesse para que houvesse salvação. Naquele primeiro cenário onde Jesus está no barco, Ele mesmo estava lá. E Ele mesmo intervém sobre a situação e o mar se acalma. Na tempestade de Paulo, uma confusão está acontecendo. Aquelas pessoas não teriam, se tivessem sido talvez mais prudentes, não teriam escolhido navegar num mar perigoso ou numa época do ano inapropriada, mas escolheram. Um prejuízo aconteceu ainda assim, mas todos se salvaram, ninguém morreu. Ou talvez a gente esteja vivendo, você esteja vivendo essa tempestade de Jonas. Você escolheu errado, toma uma decisão equivocada e está sofrendo as consequências. No caso de Paulo, Paulo ora, Deus intervém. E no caso de Jonas, ele reconhece o seu erro e ele toma uma atitude bastante ousada, eu diria. E eu acredito que Jonas pensou naquelas pessoas que estavam lá naquele barco. Se eu permanecer aqui, se eu permanecer fora do propósito de Deus para a minha vida, um monte de sofrimento vai acontecer com outros, sem ser só comigo. 3 tempestades que, se você já não viveu as 3, possivelmente a gente vai viver cada uma dessas 3.
Eu não sei a circunstância que você vive hoje, mas eu vim dizer para você hoje que não importa qual é o tipo da tempestade que você esteja vivendo, sempre Deus pode intervir e trazer você novamente a um lugar seguro. A gente precisa se render a essa voz e a essa direção. Mas eu queria me ater a essa tempestade que a gente causa. A gente é o causador dela. E muitas das vezes, quando acontece isso, quando acontece essa tempestade da gente se sentir, da gente ser o causador dela. Ah, cara, tem tanta gente sofrendo por minha causa. Ou eu mesmo estou sofrendo tanto por minha causa. Escolhi errado. Tomei uma decisão inapropriada e dancei. Isso, gente, ninguém está livre. Todos nós passamos por essa situação. Mas o que acontece quando nós somos o causador de uma tempestade? Normalmente uma tempestade, ela não acontece, ela não traz sofrimento, ela não traz algum tipo de prejuízo ou dor só para quem causou a tempestade, só para quem é o culpado. A gente é muito bom em achar culpados, mas uma coisa acontece com a gente quando a gente é o causador de uma tempestade. É culpa e acusação. Essa semana eu estava lendo um verso que me marcou profundamente. E eu fiquei com esse verso a semana inteira no meu coração, meditando um pouquinho sobre ele. Porque muitas vezes a gente está sofrendo isso aí. Muitas vezes alguém vê em nós esse culpado. Ou até mesmo ninguém sabe da atitude errada que você cometeu. Mas o inferno é bom nisso. É uma estratégia que ele faz, que ele tem, não muitas, mas é eficaz se nós não vigiarmos. Às vezes a gente erra, a gente toma uma atitude errada, a gente peca. E no minuto seguinte, ou no segundo seguinte, ele traz sobre nós culpa e acusação. Ele diz para mim, para você, cara, você vai lá na igreja hoje, para quê? Deus sequer vai ouvir a sua voz e a sua oração, porque você fez isso, aquilo e aquilo outro. Talvez Jonas tenha ouvido lá no ventre daquele peixe. Certamente ele se perguntou, cara, o que eu estou fazendo aqui? E eu não tenho muita dúvida. Ou até mesmo lá naquele escuro porão, um rolo acontecendo, um vendaval danado lá de fora. E eu sei, assim como você sabe, dentro da gente, Jonas sabia, tudo isso está acontecendo por minha causa. E essa posição, gente, é difícil demais. E quando a gente permite, a gente fala muito sobre isso na Atos, quando a gente permite esse pensamento que começa pequenininho, no minuto seguinte que a gente falha, e a nossa tendência é ficar pensando nele, e ele vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E daqui a pouco a gente está exprimido, achatado por esse pensamento. E eu queria trazer esse verso para você, porque ele foi para mim uma explosão. A gente não se atenta muito para ele. Tem outros versos que trazem a mesma mensagem. E está na versão da mensagem, da Bíblia a mensagem. Ele foi tão claro para mim. Ele veio como uma bomba.
com uma bomba de Deus explodindo dentro de mim, porque muitas das vezes a gente está vivendo essa circunstância, a gente reconhece que a gente é o causador de algum prejuízo, a gente é o causador de algum dano na nossa vida ou na nossa casa, na vida de alguém, e o tempo todo o inferno espreme a gente. E esse verso foi libertador, ele foi explosivo para a minha vida. Está lá em Isaías 54:17. E ele diz assim: qualquer acusador. Você entende que qualquer é qualquer? Qualquer um. Não importa quem seja. Não importa qual o acusador, seja ele o próprio diabo. Ou seja ele qualquer pessoa, da sua casa ou não. Seja ele um membro da igreja ou não. Não importa. Qualquer acusador que levá-los ao tribunal será desqualificado por mentir. Você entende isso aí? Eu não sou advogado, mas eu conheço alguma coisa. Meu irmão, se você for para uma audiência, para um tribunal, e aquele advogado de defesa, o seu advogado de defesa, disser: deixa eu ver aqui esse processo, deixa eu dar uma olhada. E ele, de forma legal, disser que aquela acusação, aquilo pelo qual você está sendo acusado, aquilo é desqualificado, ou aquele que te acusa é desqualificado. Você consegue entender e compreender comigo que dali para frente, aquele acusador, aquele processo, ou aquele descritivo que está ali, não tem mais nenhum valor? Você consegue entender isso? Está desqualificado. Você não pode mais falar aqui sobre esse processo, sobre essa acusação. Não existe mais o que falar, o que dizer. Está encerrado. E ele continua. Eu acho maravilhoso quando ele fala desqualificado por mentir. E a nossa mente nessa hora dá um nó. Porque você sabe que aquilo que está escrito ali é verdade, aconteceu. Eu falhei. Eu disse mesmo. Está errado, eu falei. Fui eu que falei aquele negócio. E como é que é doido, porque agora aquele acusador, ele está desqualificado por mentir. Você entende o poder de Deus nesse momento sobre a minha e a sua vida? E ele continua dizendo assim: é isso, aleluia, que os servos do Eterno podem esperar. Eu vou, é Ele quem diz. O próprio Deus: eu vou, sou eu que vou. Eu vou garantir que tudo resulte no melhor. É o decreto do Eterno. Você consegue entender a grandeza disso? Eu estou falando isso porque às vezes a gente entra nesse caminho da acusação, de se sentir acusado. Isso rouba tanto a nossa força, isso rouba de nós quem nós somos. E ele está dizendo para nós: ó, o acusador, ele está desqualificado. Não precisa mais preocupar. E eu, essa semana, escutei uma história, e eu quero compartilhar ela com você para nós orarmos, que tem tudo a ver com essa situação. Era a história de um pai que tinha mais de um filho. Tinha 3. Quem tem mais de um filho aqui? Mais de um. Ou vou melhorar também. Se você talvez não seja pai de mais de um, talvez você tenha irmãos. Quem tem irmãos?
Legal, serve para todos. Porque lá na sua casa, talvez seja você esse irmão ou esse filho. Talvez você seja acusado pelos seus irmãos. Acusado, tem sempre um fundo de verdade nesse negócio. Mas ser acusado assim, de você, sei lá, levar alguma vantagem em relação aos seus pais. Ser acusado de ser o filho predileto. Quem já foi? Eu já. Mas eu acuso meus irmãos, mais a minha irmã, que ela não fazia nada, gente, em casa, quando era pequena. Tá uma moleza danada. E eu escutei essa história essa semana que foi tão legal, porque é isso que acontece. Era esse pai falando sobre isso, que os irmãos acusavam a irmã do meio de ser a irmã privilegiada. E você já falou isso, ou talvez já tenha ouvido isso. Meu pai faz tudo que ela quer. Se ela falar qualquer coisa, meu pai dá um jeito e resolve. Ou você é essa pessoa, você já sentiu isso, você tem um irmão. Ele faz tudo, não adianta. Se ela pedir qualquer coisa, ele resolve. E esse pai, ele estava falando uma coisa que eu achei mal barato. Que ele falou assim, eu tenho 3 filhos, mas eu os amo igualmente. Mas essa minha filha do meio, ela sabe abusar de mim. Porque tem aquele filho que é aquele filho pidão. Pai, me dá isso, me dá aquilo, pai, por favor. Ou quando faz chora um bocadinho, né? Pai, por favor, dá essa força. Outro dia, cadê a Ana Cláudia? Está aqui? Não, a Ana Cláudia do Juninho não está aqui. Mas eu vou falar um exemplo dela. O pai convidou ela para ir aqui em Mangaratiba. Ela e o Juninho estão de férias. Pai, vamos aqui em Mangaratiba. E ela falou assim, não, vamos naquela praia, porque aquela praia tem um restaurante, que eu não vou lembrar o nome agora, que é um restaurante muito legal, famoso e caro. E eles foram para lá, passaram um dia maravilhoso, foi dando 3 horas da tarde, na hora de almoçar. Aí ele falou assim, vamos almoçar. Aí ela, pai, aqui tem aquele restaurante, aquele. E aí ele foi desconversando e tal, não sei o quê. E ela falou assim, não, pai, você me trouxe aqui, você vai me levar lá naquele restaurante hoje. E claro, como um bom pai, tentou se desviar, Paulinho, mas não conseguiu. Eles foram lá naquele restaurante bom, bonito, caro, maravilhoso. Ela soube tirar proveito da situação, sim ou não? Você consegue entender isso aí? Como talvez seu irmão saiba. E eu fiquei meditando um pouco nisso. Esse tempo de pensar um pouquinho nisso me levou a gente, enquanto filhos de Deus. Às vezes a gente quer ser o certinho. Às vezes a gente quer ser, entre aspas, o respeitador. E isso acontece na igreja também, aqui a gente. Às vezes, alguém fala para nós, você quer ser cheio de Deus, você quer ter mais dele? Ore tantas horas por dia. E eu, por favor, não me interprete mal, eu sei que eu corro esse risco quando eu falo isso. Tudo isso tem o maior valor. Eu não desprezo nenhum desses valores que eu vou falar agora. Mas você tem que orar mais. Cara, quantos dias você está jejuando por mês? Um só? Não, cara, tem que jejuar 21. Você já foi ao monte? Você tem que ir ao monte. E às vezes a religiosidade vai colocando sobre os nossos ombros algumas cargas que a gente não precisava cumprir. Quando eu e você, a gente precisava ter esse foco, um foco. A gente tem que buscar a Deus pelo que Ele é.
E você não precisa merecer. Às vezes a gente tenta se encher de Deus por merecimento. É um certo orgulho. E a gente fala, pai, agora eu estou orando 3 horas por dia. Cara, você tem que ouvir a minha oração. Quantas vezes, talvez, eu e você, a gente já subiu um monte. Porque a gente precisava de algo. E a gente chegou lá e a gente, talvez você até falou, ou nem tenha tido coragem de falar. Mas você pensa lá dentro, fala assim, pai, eu passei aqui a vigília inteira, a noite inteira na tua presença. Eu preciso ouvir a tua direção. Quantas vezes a gente age dessa forma? A gente fala, Senhor, olha só, esse negócio tem que acontecer, porque agora eu jejuava um dia, agora eu estou jejuando 21. Tem que acontecer. E eu não estou tirando, obviamente, o valor disso. Eu estou tentando ponderar você e a mim para o foco certo. Ele disse para mim e disse para você e diz hoje para nós: Rodrigo, você não me tem, cara, porque você merece. Você me tem como pai porque eu me fiz seu pai. Percebe a diferença? E é por causa desse amor incondicional que o seu inimigo, o seu acusador, ele está desqualificado. Não é porque você fez tudo certo. Eu queria trazer esse entendimento para nós hoje. Não busque merecer Deus, não. Você não merece, cara. Nem eu. Não busque ter uma vida que, cara, eu tô agora crentaço. Ainda assim, você não é merecedor. Mas, por causa do amor incondicional dele por mim e por você, você se torna merecedor e justo. Então será que a gente não poderia ser um pouco mais, coloca entre aspas, a gente não poderia abusar um pouco mais desse amor dele por nós? Eu fiquei pensando no filho pródigo. Esse cara estava lá, gente, numa fazenda maravilhosa, com tudo na mão, mas ele era o cara certinho. Ele respeitava tanto aquele pai que nunca pediu um boi para fazer um churrasco. Você sabe essa história. Por que a gente talvez não peça, pai, me leva lá naquele restaurante. Ele é o bom e o caro, mas me leva lá. Qual é o pai? E quanto mais o nosso Pai Celeste, que não vai ceder a esse pedido. A gente tem que ter, é óbvio que ele vai fazer isso segundo a sua vontade, mas a gente tem que ser um pouco mais abusado. É o que eu queria dizer para você hoje. Porque ele é um pai amoroso. Ele é um pai repleto de glória, que quer cuidar e abençoar de você como um filho. Então lembra disso. Antes de fazer essa oração de em algum nível orgulhoso, pai, olha aí, olha o que eu estou fazendo aqui, olha o quanto eu trabalho nessa igreja. Meu irmão, para, porque esse não é o melhor caminho. Simplesmente chama ele de pai. Eu não mereço. Eu não merecia, mas ele me amou completamente. Você entende isso? Então não importa qual é a tempestade que você está vivendo hoje. Você pode se colocar de pé. Eu queria orar com você, se você desejar. Não importa se você foi o causador dessa tempestade. Não importa sequer se alguém causou essa tempestade na sua vida ou se ela simplesmente aconteceu. O plano de Deus para mim, para você, para sua casa, para o seu futuro, continua sendo um plano bom. E da mesma forma como Jesus livrou os discípulos naquele barco,
Da mesma forma como Deus enviou um anjo para livrar aquela tripulação que estava com Paulo. E da mesma forma que o próprio Deus mandou aquele peixe para livrar Jonas do afogamento, Deus pode hoje livrar você dessa tempestade que talvez você esteja vivendo. Eu não sei, honestamente. Mas o que importa é que, não importa qual a tempestade que você esteja vivendo, Deus tem um livramento para ela. Deus tem um novo tempo. Hoje eu fiquei muito impactado com a palavra que o pastor André trouxe hoje de manhã. Ele quer nos levar a uma nova história, sem um passado que está aí com você. E se você desejar hoje, você pode deixar esse passado aqui. Eu quero convidar você a estar aqui todos os domingos pela manhã. Essa série pode nos levar a um nível que você nunca imaginou. Pode levar você a um nível na sua vida que você nunca imaginou. Mas a gente precisa se render. E se render é dizer, olha, tudo que eu tenho já ficou para trás. Agora é o que o Senhor quiser. E o que Ele quer é levar você a um restaurante bem legal. A tirar você dessa tempestade que talvez você esteja vivendo. É o que Ele quer. Porque Ele é um bom Pai. E se você desejar, eu queria orar por você hoje. Eu queria que você fechasse os olhos.